Cumprimento a todos os meus irmãos com a paz de Jesus. Seja bem-vindo ao estudo da lição da Escola Sabatina, número 1, o povo oprimido e o nascimento de Moisés. Antes de começar, vamos orar. Pai querido que estás nos céus, na tua presença estamos buscando a tua face. Derrama sobre mim e os meus irmãos o Espírito Santo prometido por Jesus, que ele venha nos iluminar ao estudarmos a tua palavra. Responde às orações do teu povo. Dá-nos a tua bênção, Pai amado, em nome de Jesus. Amém, Senhor. O povo oprimido e o nascimento de Moisés. O verso áureo: os filhos de Israel gemiam por causa da sua escravidão. Eles clamaram e o seu clamor chegou até Deus. Deus ouviu o gemido deles e lembrou-se da sua aliança com Abraão, com Isaque e com Jacó. E Deus viu os filhos de Israel e atentou para a situação deles. Êxodo 2, versos 23 a 25. Deus não se esquece de você. Não se esqueceu do povo de Israel na sua escravidão lá no Egito. Ele faz aliança com o seu povo. Deus quer relacionamento com você, meu querido irmão, minha querida irmã. O livro de Êxodo está cheio de relatos de pessoas oprimidas, marginalizadas, perseguidas, exploradas e desprezadas. Assim, aqueles que hoje se sentem abandonados, esquecidos e escravizados podem encontrar esperança nesse Deus que libertou Israel do Egito, pois o mesmo Deus que salvou os hebreus também pode salvar você e a mim em qualquer circunstância. Êxodo fala das batalhas existenciais e da injustiça da vida. Todos podem ser encorajados pelas histórias das intervenções de Deus em favor do seu povo. Deus ouve o clamor dos oprimidos. Deus vê as lutas. Deus observa as suas lágrimas e Deus vem correndo em seu auxílio. Deus toma a iniciativa de libertar aqueles que confiam nele. Precisamos aceitar pela fé o que Deus oferece. É por isso que devemos estudar o livro de Êxodo, pois ele aponta para o que Jesus fez por nós. É um livro que trata da redenção, libertação e salvação. E tudo isso nos pertence pela fé em Jesus Cristo, nosso Senhor, com base no que ele obteve em nosso favor, em meio às adversidades, em meio à escuridão. Se os nossos olhos estiverem fixos em Deus, podemos reconhecer a sua presença, o seu cuidado, o seu auxílio, enquanto ele nos guia em direção à eterna terra prometida, o novo céu, a nova terra. Essa é a promessa de Deus para você. Nós estamos esperando a Canaã celestial, a terra que mana leite e mel. Deus prometeu, ele cumpre com a sua promessa. Em breve Jesus vai voltar e vai nos libertar da escravidão desta terra que é um Egito de pecados. Embora estejamos atravessando este deserto, o deserto das provações, nós podemos ter a certeza da presença bem perto de Deus, porque ele é luz que ilumina o nosso caminho, ele é sombra que nos refrigera durante o dia, ele é o pão que nos alimenta, o maná celestial, ele é a água da vida. Deus quer operar milagres na sua vida. Meu querido irmão, acredite, confie no Deus de Abraão, de Isaque, de Jacó, no Deus de Moisés. Ele é o seu Deus, o meu Deus. Aleluia! Na parte de domingo, o povo de Deus no Egito. O livro de Êxodo é chamado em hebraico de Shemot, que significa nomes. Esse título vem das primeiras palavras do livro, porque o livro de Êxodo começa, capítulo 1, verso 1, dizendo: são estes os nomes dos filhos de Israel que entraram com Jacó no Egito. Ali está a lista dos nomes, 70 almas. Abra sua Bíblia em Êxodo capítulo 1 e vamos ler então o verso 1 até o verso 7. Aqui diz:
Estes, pois, são os nomes dos filhos de Israel que entraram no Egito com Jacó. Cada um entrou com a sua casa: Rúben, Simeão, Levi e Judá, Issacar, Zebulon e Benjamim, Dan, Naphtali, Gade e Azer. Todas as almas, pois, que procederam da coxa de Jacó foram 70 almas. José, porém, estava no Egito. Sendo, pois, José falecido, e todos os seus irmãos e toda aquela geração, os filhos de Israel frutificaram e aumentaram muito, e multiplicaram-se e foram fortalecidos grandemente, de maneira que a terra se encheu deles. Que verdade crucial é nos apresentada aqui em Êxodo capítulo 1, verso 1 até o verso 7. O livro de Êxodo começa com um lembrete das bênçãos de Deus. Quando o patriarca Jacó e a sua família se estabeleceram no Egito, eram apenas 70 pessoas, conforme está em Êxodo 1, 5. Mas os israelitas foram fecundos, aumentaram muito, se multiplicaram e se tornaram extremamente fortes, de maneira que a terra se encheu deles. Êxodo 1, verso 7. Quando saíram do Egito, eles já eram cerca de 600 mil homens de 20 anos para cima. Isso é o que está em Êxodo capítulo 12, verso 37. Deus fez prosperar o seu povo no Egito. Agora leia comigo Êxodo capítulo 1 e o verso 8 até o verso 11. Depois levantou-se um novo rei sobre o Egito que não conheceu José, o qual disse ao seu povo: Eis que o povo dos filhos de Israel é muito e mais poderoso do que nós. Usemos sabiamente para com ele, para que não se multiplique e aconteça que, vindo guerra, ele também se ajunte com os nossos inimigos e peleje contra nós e suba da terra. E puseram sobre eles maiorais de tributos para os afligirem com suas cargas, porque edificaram a Faraó cidades de tesouros, Pitom e Ramessés. O texto bíblico descreve a história dos filhos de Israel no Egito de maneira bastante sombria. O livro de Êxodo começa com a escravidão imposta pelos egípcios e o trabalho opressivo que eles impuseram aos hebreus. O livro termina, no entanto, com a presença serena e reconfortante de Deus no tabernáculo, que estava no centro do acampamento israelita. Entre essas duas situações opostas é descrito o triunfo de Deus. Quando o Senhor libertou seu povo da escravidão, quando ele abriu o Mar Vermelho e derrotou o exército mais poderoso da terra, foi revelada a vitória espetacular de Deus sobre as forças do mal. Esse é o nosso Deus. É o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus de Moisés. O nosso Deus é um Deus triunfante. A história destaca, paradoxalmente, que quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam e tanto mais se espalhavam. Capítulo 1, verso 12 de Êxodo, aqui diz: Mas quanto mais o afligiam, tanto mais se multiplicava e tanto mais crescia, de maneira que se enfadavam por causa dos filhos de Israel. Quanto maior a opressão, maior a prosperidade do povo de Deus. Assim também é em nossos dias. Você está vivendo no tempo do fim, na última geração, é a igreja de Laodiceia, é o povo do juízo. Nós vamos ver Jesus Cristo voltando em glória e majestade. Mas a história vai se repetir. Meu querido irmão, ainda estamos vivendo no Egito do pecado. E o que mais desejamos é a libertação. E Jesus Cristo, que foi simbolizado por Moisés, que libertou Israel do Egito, o nosso Jesus Cristo, ele voltará em breve e ele vai nos libertar. Quanto maior a perseguição, a angústia qual nunca houve, que está por vir, saiba que neste período da angústia qual nunca houve, quanto maior a opressão e perseguição, maior será o número daqueles que vão se converter. A multidão que ninguém podia contar, esta grande multidão que virá de Babilônia e que vai se unir aos que guardam os mandamentos de Deus, este grande triunfo, esta vitória do cristianismo, do nosso Senhor Jesus Cristo, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, esta grande vitória está reservada exatamente para o período da angústia qual nunca houve.
Assim como aconteceu no Egito, assim também agora. Muitos, milhões vão se converter a Jesus Cristo e vão ser selados pelo selo do Deus vivo. O Deus de Moisés, Ele está com você, meu querido irmão. Ele é luz, Ele é pão, Ele é água, Ele é refúgio, Ele é abrigo. Aleluia! Na parte de segunda-feira, o contexto histórico. Quando a família de Jacó chegou ao Egito depois de passar fome em Canaã, como está relatado em Gênesis 46, o faraó foi amigável com os hebreus por causa de José e de tudo o que ele havia feito pelos egípcios. Abra sua Bíblia em Gênesis 41, versos 38 a 43. E disse Faraó a seus servos: acharíamos um varão como este, em quem haja o Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José: pois que Deus te fez saber tudo isto, ninguém há tão entendido e sábio como tu. Tu estarás sobre a minha casa, e por tua boca se governará todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior do que tu. Disse mais Faraó a José: vês, aqui te tenho posto sobre toda a terra do Egito. E tirou Faraó o anel da sua mão, e o pôs na mão de José, e o fez vestir de vestidos de linho fino, e pôs um colar de ouro no seu pescoço, e o fez subir no segundo carro que tinha, e clamavam diante dele: ajoelhai. Assim o pôs sobre toda a terra do Egito. Deus fez José governador do Egito. Deus tinha planos de trazer o seu povo para o Egito. Qual foi a causa do sucesso surpreendente de José no Egito depois de ter tido um começo tão difícil? Em Gênesis capítulo 37, nós vemos o início da vida de José ali no Egito. Capítulo 37, vamos ler os versos 26 a 28. Então Judá disse aos seus irmãos: que proveito haverá em que matemos a nosso irmão e escondamos a sua morte? Vinde e vendamo-lo a estes ismaelitas, e não seja a nossa mão sobre ele, porque ele é o nosso irmão, nossa carne. E seus irmãos obedeceram. Passando, pois, os mercadores midianitas, tiraram e alçaram a José da cova e venderam José por 20 moedas de prata aos ismaelitas, os quais levaram José para o Egito. Agora leia comigo Êxodo capítulo 39, vamos ler a partir do verso 1. E José foi levado ao Egito, e Potifar, eunuco de Faraó, capitão da guarda, varão egípcio, comprou-o da mão dos ismaelitas que o tinham levado lá. E o Senhor estava com José, e foi varão próspero, e estava na casa de seu senhor egípcio. Vendo, pois, o seu senhor que o Senhor estava com ele, e que tudo o que ele fazia o Senhor prosperava em sua mão, José achou graça em seus olhos, e servia-o, e ele o pôs sobre a sua casa, e entregou na sua mão tudo o que tinha. E aconteceu que, desde que o pusera sobre a sua casa e sobre tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José. E a bênção do Senhor foi sobre tudo o que tinha, na casa e no campo. Deus abençoou a casa de Potifar por amor a José. Aqui destaca no verso 2 esta frase: e o Senhor estava com José. Esta frase é repetida várias vezes aqui no capítulo 39. No verso 2, o Senhor estava com José, mas ele foi vendido pelos seus irmãos, traído pelos seus irmãos e levado como escravo para o Egito. Mas o Senhor estava com José. E o verso 3 diz: vendo, pois, o seu senhor que o Senhor estava com ele, colocou-o como chefe da sua casa. O Senhor estava com José. E o capítulo 39, verso 31 diz: o Senhor, porém, estava com José e estendeu sobre ele a sua benignidade e deu-lhe graça aos olhos do carcereiro mor. José foi acusado pela esposa de Potifar e ele foi colocado na prisão. E ele ali preso, a Bíblia diz que o Senhor estava com José. Meu querido irmão, esta frase se repete novamente no verso 23. E o carcereiro mor não teve cuidado de nenhuma coisa que estava na mão dele, porquanto o Senhor estava com ele, e tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava. O Senhor estava com José, mas ele foi traído e vendido pelos seus irmãos. O Senhor estava com José, mas ele se tornou escravo na casa de Potifar.
O Senhor estava com José, mas ele foi acusado injustamente pela mulher de Potifar. O Senhor estava com José, mas ele foi levado para a prisão, onde permaneceu pelo menos 12 anos. O Senhor estava com José, por isso o chefe da prisão colocou tudo nas mãos de José para que ele administrasse a prisão. Queridos, mesmo o Senhor estando com você, mesmo os anjos de Deus estando nos cercando e nos protegendo, Deus permite que o mal nos atinja, porque vivemos aqui nesta terra. E assim como Jesus Cristo foi provado, assim como os discípulos de Jesus Cristo foram perseguidos, nós também somos provados. Nós estamos passando pelo fogo do ourives, nós estamos atravessando um deserto, mas Deus está com você. Nunca duvide, porque você é a menina dos olhos de Deus. Mas Deus nos prova no fogo do ourives, para que sejamos purificados pelo fogo das aflições, pelo fogo das provações. Mas o Senhor está com você, meu querido irmão. O contexto histórico mais provável para a história do Êxodo é o seguinte: o novo faraó, que não havia conhecido José, chamava-se Amés I, que governou de 1570 a 1546 a.C. Em seguida veio o faraó Amenhotep I, que foi de 1546 a 1526, o governante que temia os israelitas e os oprimiu. Mais tarde veio Tutmés I, de 1525 a 1512. Tudo isso aqui é antes de Cristo. Emitiu o decreto mandando matar todos os meninos hebreus recém-nascidos. Sua filha Hatshepsut, que viveu de 1503 a 1482, foi a princesa que adotou Moisés. O faraó Tutmés III, de 1504 a 1450, que durante algum tempo governou junto com Hatshepsut. Ele foi o faraó do Êxodo. Segundo os estudos mais confiáveis, o Êxodo ocorreu em março de 1450 a.C. Vários textos nos ajudam a estabelecer a data do Êxodo. O primeiro capítulo do Êxodo abrange um longo período de tempo. Desde que Jacó entrou no Egito com a sua família, 70 pessoas, até o decreto de morte emitido pelo faraó, tudo isto está contido no capítulo 1 de Êxodo. Embora as datas exatas desses acontecimentos sejam debatidas pelos estudiosos, o mais importante é que mesmo que o povo de Deus estivesse escravizado em terra estrangeira, Deus jamais abandonou o seu povo. Quando você lê o livro de Êxodo, você vê ali a revelação do caráter de Deus. Deus se revela de uma forma espetacular a Moisés, Deus se revelou a Faraó, Deus se revelou ao povo de Israel. O livro de Êxodo é um livro de milagres constantes, mostrando um Deus pessoal, um Deus que está bem perto de você e que cuida de você. Por isso, meu irmão e minha irmã, nós não precisamos de outro Deus. O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus de Moisés, é o nosso Deus, a quem amamos e nos regozijamos nele. Aleluia! Na parte de terça-feira, as parteiras hebreias. Não podemos compreender o livro de Êxodo se não acreditarmos na veracidade dos ensinos de Gênesis. As histórias contadas em Gênesis precisam ser acreditadas. Os israelitas se mudaram para o Egito e, após um período de prosperidade e paz, eles foram escravizados. No entanto, Deus não abandonou seu povo em meio às dificuldades, mesmo que pudesse parecer que estavam esquecidos, mas não estavam esquecidos. Muitos hebreus estavam desesperados. Contudo, no momento de angústia, Deus veio para ajudar com a sua mão poderosa. Ele encoraja os seus servos, dizendo: invoque-me no dia da angústia, eu o livrarei e você me glorificará. Salmos 50, verso 15. Abra sua Bíblia agora em Êxodo capítulo 1, vamos ler os versos 9 até o verso 21. Qual foi o papel fundamental das parteiras fiéis e por que elas são lembradas na história? Leia a história aqui no capítulo 1, verso 9 em diante. O qual disse ao seu povo:
Eis que o povo dos filhos de Israel é muito e mais poderoso do que nós. Usemos sabiamente para com ele, para que não se multiplique e aconteça que, vindo guerra, ele também se junte com os nossos inimigos e peleje contra nós e suba da terra. E puseram sobre eles maiorais de tributos para os afligirem com suas cargas, porque edificaram a Faraó cidades de tesouros, Pitom e Ramessés. Mas quanto mais o afligiam, tanto mais se multiplicava e tanto mais crescia, de maneira que se enfadavam por causa dos filhos de Israel. E os egípcios faziam servir aos filhos de Israel com dureza. Assim lhes fizeram amargar a vida com dura servidão, em barro e em tijolos, e com todo o trabalho no campo, com todo o seu serviço, em que os serviam com dureza. E o rei do Egito falou às parteiras das hebreias, das quais o nome de uma era Sifrá e o nome da outra era Puá. E disse: quando ajudardes no parto as hebreias, e as virdes sobre os assentos, se for filho, matai-o, mas se for filha, então viva. As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram como o rei do Egito lhes dissera. Antes conservavam os meninos com vida. Então o rei do Egito chamou as parteiras e disse-lhes: por que fizestes isto, que guardastes os meninos com vida? E as parteiras disseram a Faraó: é que as mulheres hebreias não são como as egípcias, porque são espertas. Já têm dado à luz os filhos antes que a parteira venha a elas. Portanto, Deus fez bem às parteiras. E o povo se aumentou e se fortaleceu muito. E aconteceu que, como as parteiras temeram a Deus, estabeleceu-lhes casas. Deus abençoou as parteiras porque elas foram fiéis a Deus, colocando em risco a própria vida. Elas conservaram vivos os meninos hebreus. Nenhum faraó é mencionado por nome no livro de Êxodo, mas as parteiras são mencionadas pelo nome. Uma se chamava Sifrá e a outra se chamava Puá. Queridos, os egípcios acreditavam que Faraó era um deus na terra, filho do deus Ra e também identificado com os deuses Osíris e Horus. Osíris, o deus Sol, e Horus, o filho do deus Sol. Ra era considerado a mais importante divindade egípcia, o próprio deus Sol. Apesar do seu suposto poder, esse deus falso, o deus Sol, não foi capaz de forçar as parteiras a ir contra as suas convicções. A ordem perversa do faraó não teve efeito sobre elas porque respeitavam a Deus mais do que as ordens de um governo terreno, exatamente conforme diz em Atos capítulo 5 e o verso 29. Abra sua Bíblia. Aqui em Atos 5, 29, nós lemos: porém, respondendo Pedro e os apóstolos, disseram: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Assim como falou Pedro, assim agiram também as parteiras no Egito. Mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Esta deve ser a sua decisão também, meu querido irmão. Neste tempo do fim que nós vivemos, precisamos falar o mesmo. Importa mais obedecer a Deus do que aos homens. Assim, Deus abençoou as parteiras, Deus abençoou a Pedro, Deus abençoou a você, Deus abençoou José. Deus estava com José, Deus estava com as parteiras, Deus estava com Moisés, Deus estava com o povo de Israel. Isto não significa que não teremos que atravessar o deserto. Estar com Deus significa que ao atravessar o deserto, ele será sombra durante o dia, luz durante a noite, ele será o nosso maná, ele será a água da vida para nós. Meu querido irmão, enquanto estivermos na terra, vamos estar vivendo no deserto. E o deserto é escaldante, mas Deus está conosco. Quando o faraó viu que seu plano havia falhado, ordenou aos egípcios que matassem todos os meninos hebreus recém-nascidos. Eles deveriam jogá-los no rio Nilo, provavelmente como oferta a Ape, o deus do Nilo, que também era um dos deuses da fertilidade. Esse é o primeiro registro histórico de judeus sendo mortos apenas por serem judeus. O propósito do decreto de morte era dominar os hebreus
aniquilar os descendentes do sexo masculino e assimilar as mulheres à nação egípcia. Com isso, seria encerrada a ameaça que o faraó acreditava que os hebreus representavam para a sua nação. Poderíamos dizer que este foi o primeiro decreto de morte contra os judeus, lá no Egito. Depois veio outro decreto de morte no tempo da rainha Esther. Depois veio outro decreto de morte no tempo do rei Nabucodonosor, registrado ali em Daniel capítulo 3. Aqueles que não se ajoelhassem diante da estátua de ouro que Nabucodonosor tinha construído seriam lançados na fornalha de fogo ardente. Depois tem outro decreto de morte em Apocalipse 13. Queridos, em todos esses decretos de morte, nós vemos a mão de Deus salvando, protegendo o seu povo. Agora, no tempo do fim, teremos o decreto dominical, que será seguido pelo decreto de morte. Mas, meu querido irmão, tanto no decreto dominical como no decreto de morte, Deus estará com você e comigo. Lembre-se que o Deus de Israel não dormita, não dorme, não tem memória curta, não. Ele é fiel em cumprir as promessas. Ele é o Deus das alianças. Ele fez aliança com você pelo sangue de Jesus Cristo. Ele é o Deus que nos ampara. Ele tem olhos voltados para os seus filhos, assim como ele cuidou de Moisés, assim como ele cuidou do seu povo durante os 40 anos no deserto. Ele cuida de você, meu querido irmão. Creia, regozije-se e descanse nos braços deste Deus Todo-Poderoso. Aleluia! Na parte de quarta-feira, o nascimento de Moisés. Nascido com um propósito. Será que somente Moisés nasceu com um propósito? Jesus também nasceu com um propósito. João Batista também nasceu com um propósito. Meu querido irmão, Deus tem um propósito na sua vida. Você não nasceu para nada. Deus tem um propósito no seu nascimento. Agora, a pergunta é, será que você e eu estamos cumprindo com o propósito para o qual nascemos? Abra sua Bíblia e vamos ler agora Êxodo capítulo 2. Êxodo capítulo 2, vamos ler os versos 1 até o verso 10. Leia comigo. Foi-se um varão da casa de Levi e se casou com uma filha de Levi. E a mulher concebeu e teve um filho, e vendo que ele era formoso, escondeu-o 3 meses. Não podendo, porém, mais escondê-lo, tomou uma arca de juncos e a betumou com betume e pez, e pondo nela o menino, a pôs nos juncos à borda do rio. E sua irmã postou-se de longe para saber o que lhe havia de acontecer. E a filha de Faraó desceu a se lavar no rio, e as suas donzelas passeavam pela borda do rio, e ela viu a arca no meio dos juncos, e enviou a sua criada e a tomou. E abrindo-a, viu ao menino, e eis que o menino chorava, e moveu-se de compaixão dele. E disse, dos meninos dos hebreus é este. Então disse sua irmã, à filha de Faraó, irei eu chamar uma ama das hebreias que crie esse menino para ti? E a filha de Faraó disse-lhe, vai. E foi-se a moça e chamou a mãe do menino. Então lhe disse a filha de Faraó, leva este menino e cria-mo, eu te darei teu salário. E a mulher tomou o menino e criou-o. E sendo o menino já grande, ela o trouxe à filha de Faraó, a qual o adotou e chamou seu nome Moisés. E disse, porque das águas o tenho tirado. O contexto histórico do nascimento e da vida de Moisés é emocionante. Todas as crianças amam ouvir e conhecer a história do menino Moisés, que foi tirado do rio Nilo. Moisés viveu durante o tempo da famosa dinastia, 18ª dinastia egípcia. Um rei dessa dinastia era Tutmés III, conhecido como Napoleão do Egito. É considerado um dos faraós mais importantes da história. Embora estivesse sob ameaça de morte, Moisés era um bebê bonito, formoso. Quando Moisés nasceu, em condições tão difíceis
Quem poderia imaginar o futuro que o aguardava? No entanto, Deus cumpriria suas promessas feitas a Abraão, Isaque e Jacó. O Senhor havia feito uma aliança com eles de que daria a seus descendentes a terra prometida. Décadas depois, Deus usou um bebê para cumprir suas promessas. A princesa egípcia Hatshepsut adotou Moisés como seu filho. O nome dado a Moisés teve origem egípcia, significando filho de, ou nascido de, ou tirado de. Sabemos pouco sobre a infância de Moisés. Após ser milagrosamente salvo e adotado por Hatshepsut, ele viveu os primeiros 12 anos com sua própria mãe. Moisés então recebeu a melhor educação egípcia com o objetivo de prepará-lo para ser o próximo faraó. É impressionante que grande parte dessa educação que Moisés recebeu para ser faraó foi uma educação inútil. Ele teve que desaprender a confiar em si mesmo. A autoconfiança tem que desaparecer para que você confie somente em Deus. Durante os primeiros 40 anos da vida de Moisés, ele aprendeu a autoconfiança. Ele foi preparado para ser faraó. Porém, nos próximos 40 anos da vida dele, que foi no deserto cuidando de ovelhas, as ovelhas do sogro, ali durante o segundo ciclo de 40 anos, agora no deserto, Moisés teve que desaprender o que aprendeu no Egito. No Egito ele aprendeu a autoconfiança, mas no deserto ele aprendeu a autodesconfiança. É assim que ele aprendeu a confiar no Deus de Israel. Meu querido irmão, Deus quer também ensinar para você a autodesconfiança. Desconfie de si mesmo, porque enganoso é o coração mais do que qualquer coisa. Confie somente no Deus de Israel, o Santo de Israel, no Salvador, Jesus Cristo. Confie em Deus. Moisés nasceu com um propósito, mas com certeza eu nasci com um propósito. Por isso estou aqui pregando a palavra de Deus para você, porque nasci com um propósito. Você nasceu com um propósito. Que o Espírito Santo seja derramado sobre você e que Deus o ajude no cumprimento da missão. Se você acredita que nasceu com um propósito, Deus cumprirá com este propósito na sua vida. Mas se na sua mente você se imagina um fracassado, mas se em sua mente você é um complexado, você não se valoriza, então Deus não poderá fazer nada por você. Você tem que confiar em Deus, mas você tem que crer que nasceu com um propósito santo de Deus na sua vida. Aleluia! Na parte de quinta-feira, mudança de planos. Abra sua Bíblia agora e vamos ler Êxodo capítulo 2 e o verso 11 em diante. E aconteceu naqueles dias que, sendo Moisés já grande, saiu a seus irmãos e atentou nas suas cargas e viu que um varão egípcio feria um varão hebreu de seus irmãos. E olhou a uma e a outra banda e, vendo que ninguém havia ali, feriu ao egípcio e escondeu-o na areia. E tornou a sair no dia seguinte, e eis que 2 varões hebreus contendiam, e disse ao injusto: por que feres ao teu próximo? O qual disse: quem te tem posto a ti por maioral e juiz sobre nós? Pensas me matar, como mataste o egípcio? Então temeu Moisés e disse: certamente este negócio foi descoberto. Ouvindo, pois, Faraó este caso, procurou matar Moisés. Mas Moisés fugiu de diante da face de Faraó e habitou na terra de Midian e assentou-se junto a um poço. E o sacerdote de Midian tinha 7 filhas, as quais vieram a tirar água e encheram as pias para dar de beber ao rebanho do seu pai. Então vieram os pastores e lançaram-nas dali. Moisés, porém, se levantou e defendeu-as, e abeberou-lhes o rebanho. E vindo elas a Reuel, seu pai, ele disse: por que tornastes hoje tão depressa? E elas disseram: um homem egípcio nos livrou da mão dos pastores, e também nos tirou água em abundância, e abeberou o rebanho. E disse às suas filhas: e onde está ele? Por que deixastes o homem? Chamai-o para que coma pão. E Moisés consentiu em morar com aquele homem,
e ele deu a Moisés a sua filha Zípora, a qual teve um filho, e ele chamou o seu nome Gerson, porque disse: peregrino fui em terra estranha. E aconteceu depois de muitos dias, morrendo o rei do Egito, que os filhos de Israel suspiraram por causa da servidão e clamaram. E o seu clamor subiu a Deus por causa da sua servidão. E ouviu Deus o seu gemido. E lembrou-se Deus do seu concerto com Abraão, com Isaque e com Jacó. E atentou Deus para os filhos de Israel, e conheceu-os Deus. Queridos, que fatos ocorridos rapidamente mudaram toda a direção da vida de Moisés. Ele matou um egípcio e ele fugiu para o deserto. A vida de Moisés teve uma mudança drástica, radical. O que Moisés faria? Sucumbiria à atração do Egito e aos prazeres da corte, ou suportaria dificuldades com seu povo aflito? Os acontecimentos logo forçaram Moisés a tomar uma decisão. Quando o faraó foi informado de que Moisés tinha matado um egípcio, Faraó então planejou matar Moisés. Porém, Moisés fugiu da presença de Faraó e foi morar na terra de Midian. Chegando lá, sentou-se junto a um poço, conforme diz Êxodo 2,15. Após o assassinato, Moisés não teve escolha. Pelo menos no que diz respeito a permanecer no Egito, ele não poderia permanecer mais. Assim, quaisquer que fossem os planos para que ele ocupasse o trono do Egito e se tornasse um deus egípcio, esses planos foram rapidamente destruídos. Em vez de se tornar um falso deus no Egito, Moisés serviria ao único Deus verdadeiro, o Deus de Israel. Sem dúvida, na época em que fugiu, Moisés não tinha ideia do que o futuro estava reservando para ele. Em pouco tempo, os egípcios ficaram sabendo do caso e a notícia logo chegou com bastante exagero aos ouvidos do faraó. Disseram ao rei que este ato significava muito mais, porque Moisés planejava liderar o seu povo contra os egípcios, derrubar o governo e assentar-se no trono. Disseram também que não poderia haver segurança para o reino enquanto Moisés estivesse vivo. O rei determinou que Moisés deveria morrer imediatamente, mas Moisés, percebendo o perigo que corria, fugiu para a Arábia. Moisés viveu 120 anos, conforme diz Deuteronômio 34, verso 7. E a vida de Moisés está dividida em 3 períodos de 40 anos. Os primeiros 40 anos foram passados no Egito, muitos deles no palácio real. O segundo período de 40 anos foi vivido na casa de Jetro, cuidando do rebanho de Jetro nos desertos de Midian. Mas foram os últimos 40 anos da vida de Moisés que ocuparam a maior parte dos primeiros 5 livros da Bíblia: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Os últimos 40 anos de Moisés ocuparam a maior parte desses 5 livros da Bíblia. Esse período inclui a história do chamado inicial de Israel para testemunhar a um mundo que estava mergulhado na idolatria, revelando a natureza e o caráter do verdadeiro Deus. Meu querido irmão, Moisés e Jacó, Deus tinha planos para ambos. Deus tinha planos para Jacó. A bênção da primogenitura, embora pelo nascimento pertencesse a Esaú, Deus prometeu dar para Jacó. Jacó não precisava ter mentido, enganado seu pai, traído seu irmão para obter a bênção. Deus daria a bênção a ele, mas ele se antecipou, ele deu o seu jeitinho de conseguir as coisas atrapalha os planos de Deus. Moisés também, Deus tinha planos de fazer dele o libertador de Israel. Ele não precisaria ter matado aquele egípcio, mas muitas vezes nós nos antecipamos, nós queremos dar o nosso jeito, resolver as coisas do nosso jeito. Assim também como aconteceu com Abraão, Deus prometeu um filho para Abraão, mas ele era velho demais para ter um filho, e a esposa dele, Sara, era estéril. Então eles deram um jeitinho. Sara deu para Abraão a serva Agar, da onde nasceu um filho chamado Ismael. Mas este não era o plano de Deus. Meu querido irmão,
A vida de Abraão, a vida de Jacó, a vida de Moisés, todos eles têm algo em comum. Todos eles se anteciparam ao plano de Deus, tentando ajudar a Deus. Deus não precisa que você o ajude. Deus tem um propósito na sua vida, meu querido irmão. Deixe que Deus cumpra com este propósito. Não se antecipe, não vá à frente de Deus. Deixe que Deus vá à sua frente. Ele é quem batalha as nossas guerras. Ele é aquele que vai vencer todas as batalhas. Mas existem momentos que parece que Deus nos esqueceu, que Deus não está se lembrando de nós. Mas isso não é verdade. Assim como Deus se lembrou de Abraão e deu-lhe um filho, Isaque, assim como Deus se lembrou de Jacó e libertou-o do seu irmão que o queria matar, e Deus abençoou a Jacó com filhos e com riquezas, assim como Deus também usou Moisés, um assassino que fugiu para o deserto, mas Deus o preparou durante 40 anos e ele se tornou o homem mais manso da terra. Meu querido irmão, Deus usou a todos eles. Deus quer usar você. Deus nos usa quando nós desconfiamos de nós mesmos. Porque a primeira coisa que nós precisamos aprender, se queremos trabalhar e servir a Deus, é desconfiar de nós mesmos. E então confiarmos plenamente no Deus de Abraão, de Isaque, de Jacó, de Moisés. Este é o nosso Deus. Espere em Deus. Confie nele. Seja batizado pelo Espírito Santo, possuído pelo Espírito Santo. O Deus que tirou Israel do Egito, o Deus que esteve com Israel durante 40 anos no deserto, o Deus que os colocou na terra prometida, este mesmo Deus vai nos tirar do Egito do pecado, que é este planeta onde vivemos hoje, e vai nos conduzir para Canaã celestial, para a terra que mana leite e mel, para a nova terra e para o novo céu. Nosso destino é o céu. Deus vai conduzir-nos, Deus vai introduzir-nos na nova Jerusalém. Aleluia! Deixe-me orar com você. Pai querido que estás nos céus, obrigado pelo Deus que o Senhor é. Um Deus que é real, que é pessoal, que está perto. É um Deus de alianças, é um Deus de relacionamento com o seu povo. Obrigado, Pai amado, porque o Senhor mostrou pela vida de Moisés o que o Senhor é capaz de fazer. Mesmo uma pessoa sendo fugitiva, mesmo uma pessoa tendo cometido um assassinato como foi Moisés, o Senhor transformou a derrota dele numa vitória. O Senhor transformou-o num líder, num legislador, no libertador do teu povo. Querido Pai, que o teu propósito se cumpra na vida do meu irmão, da minha irmã e na minha vida também. Unicamente pedimos que o Senhor Jesus derrame sobre nós o Espírito Santo para que os teus propósitos se cumpram em nós. Em nome de Jesus que pedimos. Amém, Senhor. Deixo com você, meu querido irmão, querida irmã, a paz de Jesus. Amém.